Na verdade, eu toco viola erudita em orquestra, e por conta disso, acabei ficando conhecida assim. Bom, vamos lá. Eu sou professora universitária, eu dou aula de musicoterapia, arte terapia, e eu sou coordenadora da única pós-graduação que tem de musicoterapia vibroacústica. Então, eu trabalho com frequências também. E aí, o que acontece? Tiago mandou um grande abraço para todo mundo. Ocorreu uma emergência grande, que ele não pôde participar, mas ele estará presente conosco, eu trabalho muito com ele, tá? Além de tudo, eu entendo bastante das práticas integrativas, eu fiz cuidados integrativos na Unifesp, e até hoje trabalho com esclerose múltipla e o pessoal da Unifesp ali, ok? E doutor Ricardo está por aqui, eu acredito que vocês queiram que eu conte um pouco, eu sendo arte terapeuta e musicoterapeuta, acredito que eu e vocês queiram que eu conte um pouco das duas frentes de trabalho, correto? Então, tá bom. E se tiver alguma pergunta, por favor, pode me cortar no meio do caminho, não tem problema nenhum. Eu estou num lugar desfavorável. Na verdade, é muito favorável para mim, que é o Festival do Japão aqui em São Paulo, que eu adoro. Gigante, amamos. Mas a gente está, como eu estou com fone de ouvido, então não está atrapalhando aqui. Bom, vamos lá. Falar de musicoterapia e arte-terapia seria mais ou menos a mesma coisa que falar para vocês de psicologia. Só que não. Porque a psicologia, ela trabalha com o verbal e é uma frente das mais importantes que tem para você entender o ser humano. Só que aqui a gente vai trabalhar com o não verbal. E isso não significa aqui que o musicoterapeuta e o arte-terapeuta não usem a palavra, que não use o verbo. Não é verdade isso, tá? Mas a gente trabalha com as entrelinhas. Talvez seja mais interessante falar para vocês isso. Nós trabalhamos com as entrelinhas. E aí o que acontece? Dentro da arte terapia, e eu costumo falar até para todo mundo, que o desenho é bastante fofoqueiro, porque o desenho ele mostra muito de tudo o que está se passando no inconsciente do ser humano. As sonoridades também são bastante fofoqueiras. E elas contam pelo não verbal muito mais do que o verbal vai contar. Tá? Isso significa que a gente só vai trabalhar com pessoas não verbais, como autistas nível 3, paralisia cerebral, de jeito nenhum. Tanto é que a maioria quase absoluta do meu público, eu, Viviane, que trabalho com vibroacústica e imagens guiadas com música, a maioria é neurotípico, adultos neurotípicos. Então é assim, a musicoterapia, ela é para todo mundo. As frentes da musicoterapia, não. Você tem que pegar as abordagens corretas para cada pessoa, assim como a arte-terapia é para todo mundo. Ainda que a pessoa não enxergue, dá para fazer arte-terapia. Ainda que a pessoa seja surda, dá para fazer musicoterapia. Mas as técnicas não são para qualquer um, ok? Então, assim, para falar de musicoterapia, primeiro, eu vou ter que dissecar o som, eu vou ter que colocar o som no microscópio, assim como os nossos colegas biomédicos colocam a célula e o corpo humano no microscópio. Quando a gente está falando de frequência e de som, para você ter uma música, a coisa é extremamente mais complexa do que a gente pensa. Vamos lá. Infelizmente, e eu sinto muito, eu peço desculpas por isso, eu não estou com os meus slides aqui, mas eu acho que pela imaginação vocês vão conseguir chegar. Imaginem dois tipos de ondas que estão aqui no universo todo. O primeiro tipo de onda é a angulosa, como se fosse a batida do coração. E essa onda a gente costuma chamar de ruído. As ondas angulosas, elas parecem um pouco as vilãs, mas acontece que se você não tiver uma onda angulosa no teu coração, você não existe. Então, as ondas angulosas, elas também são necessárias até para realçar as ondas redondas, que são as senoides. Ok até aqui? Está todo mundo junto? Tá. Quando eu pego uma onda angulosa dentro de um estúdio, eu transformo em triangular e eu deixo ela redondinha. Quando eu pego uma onda senoide, que é aquele S, a crista de cima e a crista de baixo, a positiva e a negativa, isso é um hertz.
Eu coloco um autotune, olha só, achamos o autotune. E ela vira uma onda quadrada, que essa onda não existe na natureza. Então, quando você vai pegar aquele cantor que canta mal e você vai passar o autotune para ele cantar bem, olha só o que você está fazendo. Estamos transformando em ondas quadradas, olha. Né? Olha que coisa fácil, mas tudo bem. Aonde eu quero chegar com isso? No Hertz. Aquele cidadão alemão lá atrás sempre tem um Cristo para contar as coisas que não são contáveis. Né? Mas ele resolveu contar quantas dessas cabem em um segundo, a crista de cima e a crista de baixo. Tudo bem? Hertz, então, foi uma medida para quantas ondas sonoras cabem em um segundo. O que isso tem a ver com som, a gente já vai descobrir. Só que acontece que esse S, de baixo e de cima, ele está assim de lado. Se você virar o microscópio e olhar de frente, isso é uma espiral, e por isso ele é representado por um S. Ok? Então, ondas sonoras, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a mais importante de todas, o som é 3D. Eu já vou juntar com a arte-terapia e com a cor. Vamos lá. Ampliando o nosso microscópio, você tirando um pouquinho, você vai juntar uma onda sonora com a outra e você vai ter 2 Hz, 3, 4, e você chega no olho e na orelha. Nossa orelha, ela entende de 20 Hz, se você tiver muito bem de saúde, obrigada, de nada, de 20 a 20 mil. É comum que a gente perca primeiro uns 20 mil e vá, quando você chegar na minha idade, você vai para 16, 18, etc. Tá? Enfim. E o que é isso? Cabem 16 mil ondas em um segundo. É extremamente agudo. Ok. Como estamos em uma universidade, a gente vai citar um pouquinho de pesquisas científicas e eu peço licença de novo para não estar com elas em mãos. Mas qualquer um que olhar vai descobrir que elas existem. Tudo bem, professor? Posso? Então, com sua licença, eu vou citar as pesquisas, mas eu não estou com elas em mãos, pela simples razão do lugar que eu tenho. Ok? Mas a pesquisa eu já tenho de cor aqui, então vamos lá. Eu ampliando, a gente sabe que você tem o quê? Você tem ultrassom, você tem ressonância. E você já sabe que você quebra uma pedra no rim com som. Você já sabe que você consegue matar bactéria com som. E isso é muito agudo, é acima de 18 mil, acima de 20 mil. Tem que ser muita frequência. Tem que caber muito. Isso significa que a onda é minúscula e magrinha. Para eu ter uma onda de 2 Hz, de 20 Hz, eu preciso de uma onda enorme, gigante. Quem assistiu Aquaman, ou quem assistiu Marvel, ou qualquer coisa, sabe que aquelas armas sonares que eles colocam aqui, vai a onda, que eles representam na transparência, é aqui, tá? E isso, assim, o pesquisa, infelizmente, mesmo, as pesquisas, elas são sempre de guerra, né? Então, os sonares, eles, infelizmente, e tudo que você tem hoje de tecnologia, ultrassom, etc., eles vieram de guerra. Ok. Uma vez sabendo que a frequência pura, note pura, frequências puras, elas são junção desses hertz, da crista de cima e a de baixo, lembrando que não é 2D. Você juntando isso, você tem um som, só que não. Só que não. Você tem isso aqui, ó. Como se fosse assim, você vai escutar a tua lâmpada, a geladeira, é quase um ruído branco, é quase aquele ruído que você tem. E eu trabalho com frequência pura, tá? Mas eu também trabalho com som. Para você ter um som, você precisa de pelo menos você precisa remontar no mínimo 20 desses daí. E isso se chama série harmônica. Vou pegar o velho exemplo do Dó. Se você está tocando o Dó de baixo, ele que vai mandar. O primeiro sempre manda. Ele vai determinar assim, eu quero 128, 64, vamos colocar o 32, que é um Dó bem grave. 32 Hz. Estou lá. Num nanosegundo depois, eu abri uma oitava. Se você lembrar do Over the Rainbow, você vai saber o que é uma oitava. Samuel. Esse é um intervalo de oitava, são 8 notas acima. Abre uma quinta, uma terça maior, uma terça menor,
uma segunda maior, uma segunda menor e começa a virar microtom. Essa junção dessas 20, gente, é quase um número pi. A junção dessas 20, 30, 40, 50 notas e essa ressonância, essas frequências são uma nota. E aí você pensa, num lugar que eu estou, por exemplo, que é o Festival do Japão, com todo mundo falando ao mesmo tempo. Pensa quando você está no centro da cidade. Pensa quando você está tocando uma música no talo. Tá? Ok até aqui? Vou parar um pouquinho, para ser xingada, porque eu estou falando de física e não de musicoterapia. Eu preciso mesmo que vocês entendam isso. Tá ok? Tá. Então vamos lá. Vou continuar. Uma vez que eu sei que eu tenho som e frequência pura, já na musicoterapia eu já tenho uma divisão e eu já posso trabalhar dessas duas maneiras, ok? Se eu trabalhar com frequência pura, eu vou ter que entender que Hertz, essa pesquisa veio de um psiquiatra, e foi em 1958, tá? Então esse tal do Dr. Tyrus, vou contar um pouquinho a história das frequências. O Dr. Tyrus descobriu que um paciente surdo, um paciente dele surdo, vocês sabem o que é plexo solar? No seu estômago, os indianos, os hindus, eles entendem chakras, não só eles, vários, tibetanos, mongoleses, etc. Quem não enxerga é você, cidadão com fundo de olho pobre, tá? Mas o resto enxerga. Aqui você tem um chakra, que é nada mais, nada menos que a junção de gânglios hormonais. Correspondente nas costas também ao chakra. O que acontece? Esse cidadão surdo, que era paciente dele, olha só, né, gente? Você era surdo e você era tratado como um psiquiatra. Olha como era a história da medicina. Né? Sim. Oi, 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 tem alguém com o microfone aberto? Acho que Eliane está com o microfone aberto. Eliane, tudo bem? Você está com o microfone aberto? Obrigada. Aí, o que acontece? Ele colocava lá em 1958, pegava uma caixa de som daquelas grandes, colocava atrás do sofá e escutava a Johann Sebastian Bach, área da corda sol. Escutava. Pera, ele é surdo total. Como é que ele escutava? E eu vou piorar a situação. As pessoas surdas totais podem ter ouvido absoluto. Oi! Existe um negócio chamado condução óssea e outro chamado condução por água. Quantos por cento de água nós temos no nosso corpo? 70%? E se a mulher estiver grávida? E se você tiver com vontade de ir ao banheiro? Nós sabemos que a água ela é uma excelente condutora de som, tá? E por isso que os sonares são testados no mar aberto, para destruir o ouvido de baleias e golfinhos. Uhum. Por quê? Porque são mamíferos. Mamíferos são todos iguais. E você, cidadão, é um mamífero. Né? Sabendo disso, Dr. Tarish, volta para cá. Né? Eu vou voltar um pouquinho. Dr. Tarish fez essa pesquisa, colocou aqui. Este paciente surdo levou o Dr. Tarish a entender as frequências. Então, nós temos algumas frequências que são indexadas. Ok? Isso eu estou na frequência pura e daqui a pouco eu falo do som e da música. Vamos separar um pouquinho. Nas frequências puras, você pode pensar mais ou menos o seguinte raciocínio grosso, bem a grosso modo. Frequências desse tamanho, que são baixas, de 20 a 120 ou menores, elas não têm a tendência de atravessar tecidos duros, certo? Você precisa de uma frequência pequenininha e muito aguda para atravessar tecidos duros, que alcance os seus tecidos moles e a água do teu corpo. Você tem que atravessar essa água e você tem que lembrar que a tua célula está entupida de citoplasma. Então, para atravessar isso, mexer essa parede celular e movimentar este padrão celular, você precisa de sons agudos ou não. Você tendo um som grave e ele encontrando barreiras agudas, você consegue que essa parede celular, ou que esse tecido, talvez fique um pouco mais mole. Mas, Vivi, será que isso daí ajuda, por exemplo, o intestino preso?
Exatamente. É claro que eu não vou ficar falando frequências corretas aqui, que eu garanto, doutor Ricardo, que daqui a pouco vão ter 3 dos teus alunos colocando isso na internet e vendendo coisa no YouTube. Não é assim que funciona a vida. Brincadeiras à parte, porque eu já respondi que 432, 528 e binaural não é bem assim, que o apito toca, então vamos pensar assim. Mas você tem, sim, frequências até 120 Hz ajudando esse teu corpo físico, ok? Então tá, ok o som. Agora passa para o som. Todos os livros canônicos do mundo começam com a seguinte frase: no princípio era o som. Então você está lá, Bhagavad Gita, Alcorão, Torá, dos hindus, dos tibetanos, da Bíblia, do pajé, dos aborígenes, da população dos indígenas brasileiros todos. Tem uma coisa que todo mundo concorda, é que no princípio era o som. Então, significa que a gente tem um padrão muito grande de frequência que Nikola Tesla acha que ele estava correto, tá? Então, eu acho que, assim, um dos grandes gênios da humanidade que entendeu a frequência foi ele. Você tem também outros registros em livros canônicos, porque você não tem muito registro de antigamente. Mas a gente sabe o seguinte, por pesquisa científica, é provável que o homem cantou antes de falar. Por pesquisa científica, o homem também colocou cores na parede. Já vou entrar na cor, calma. Por pesquisa científica, nós sabemos que rei Davi minou o rei Salomão e afastou o demônio. Eu acho que ele estava usando frequência e arpaterapia. A arpaterapia existe, ok? Ela foi resgatada na verdade. Sim, eu mesma faço isso. Eu sou arpaterapeuta em formação, ok? A arpaterapia é muito potente. Já estava lá. E você tem outros, e aí você chega uns 5.000 anos atrás, e a pergunta que eu faço para vocês, estudantes de ciência, é: será que a gente tem que perguntar como isso surgiu? Ou será que a gente tem que perguntar em que momento a humanidade perdeu esse conhecimento? Tá? Em questão de som e cor, a gente tem que perguntar em que momento nós perdemos esse conhecimento. Se eu estiver falando muito rápido, pode me cortar a qualquer momento. Até aqui está entendido? Porque eu vou entrar em uma outra parte, eu vou entrar em som. Se alguém tiver pergunta, tá tudo bem me cortar. Bom, muito bem. Agora eu vou passar. Tudo bem? Ok. Vou passar para um outro capítulo agora. Estou falando muito grosseiramente, gente, mas é uma linha geral para vocês terem noção. Ricardo, também me avise até que horas que a gente tem, que eu vou falando aqui e assunto tem. Nós temos, então, um gap aí, e 5.000 anos antes, de um tal barbudo, 3.000 anos, 2.000 anos antes de um certo barbudo nascer e morrer na cruz, chamado Senhor Jesus Cristo, você tinha o pessoal do pé da montanha Himalaia, o pessoal do alto do Himalaia, os monges, os monteiros, os hindus, enxergando o chakra, sabendo que é aura, mexendo com o magnetismo e, principalmente, acima de tudo, moldando o ferro, tigela tibetana. Uma das coisas que a gente ainda tem que responder na ciência é como a gente saiu de idade da pedra polida imediatamente para a idade dos metais. Ah, Vivi, foi 1.000 anos. Quantos bilhões de anos demorou para ser formada a Terra? Você vem falar de um espaço de 1.000 anos, é muito pouco, tá bom? Então aqui eu já estou entrando um pouquinho na espiritualidade. Mas eu acho que vocês estão mais interessados no giro singulado, na espiritualidade em questão social, do que talvez na espiritualidade mesmo. Mas não dá para falar de sonoridade sem falar de chakras, sem falar de tigela tibetana e sem falar de acupuntura. Foi a origem. Contra fatos não há argumentos, é simples. Isso são fatos. Depois que você tem esses mosteiros e essas tigelas tibetanas e muito também assim em cavernas que tem as pinturas rupestres, etc., você tem pessoas, você tem registros de cura através do som e cura através da cor, etc. Você tem esses registros, mas tem um gap na humanidade até a Segunda Guerra Mundial. Nós já tínhamos pesquisas pesquisa de
Vamos lá. Você sempre tem 3 coisas que você pode pensar. 1, a científica. 2, a holística. 3, a teoria da conspiração. Pode ser feliz e pensar o que você quiser, mas a gente vai aqui. Quando você fala de Segunda Guerra Mundial e tecnologia reversa, ela existe, ok? E aqui os soldados começaram a tocar para outros soldados que eram feridos, e você tem o princípio da meloterapia. Essa meloterapia foi o princípio da musicoterapia. Pronto, está marcado. Volta um pouquinho para respirar. Falamos de 2 coisas diferentes. 1, no princípio era o som, e eu tenho frequência pura, que é uma notinha só. 2, no princípio era o som, mas eu tenho a série harmônica e eu trabalho com instrumentos de ressonância. E aqui a gente tem toda essa história de arcoterapia, de Bíblia, de etc, etc, etc. Mosteiros, pessoas curando pelo som, pelas tigelas tibetanas e, o mais importante, nós temos a capacidade de curar dentro da gente. Por quê? Canto gutural. Nós temos o canto gutural. Quem faz isso hoje? Os monges do mosteiro tibetano. Você tem que pagar para eles virem para o Brasil. Eles ficam aqui embaixo. Então tá, vamos lá. O que eles estão fazendo? Será que eles sabem o que eles fazem? Sabe. Sabe por quê? Quando você tem frequências de 20 a 120 Hz ministradas e vibradas no corpo da pessoa durante pelo menos 12 minutos, que é o que eles fazem, por respiração circular, você tem um processo de cura. Por que que eles sabiam disso antes, 3.000 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Então vamos lá. Misturar mais um pouquinho. Estudando um pouquinho a história das religiões, você começa a entender que Cristo é um título, é uma hierarquia. Eu estou em música, eu não estou em religião. Você entende que isso é uma hierarquia que tem 4 Cristos que pisaram na Terra de acordo com os livros canônicos e história da religião. Jesus, Krishna, Buda e um chamado Babaji que a gente não conhece. E é desse Babaji, deste Cristo, que vem essas tigelas tibetanas e esse canto daqui. Ok, até aqui. Fecha o parênteses da holística. Volta para a Segunda Guerra. Muito bem. Para quem não sabe música, a gente está brincando toda hora, a gente está falando de Jesus, etc., mas ele foi o grande responsável pela música ocidental, do jeito que nós conhecemos com o padrão tonal. Vamos lá. Quando você tem a antiguidade, para você ter a divisão da antiguidade com a Idade Média, você precisa ter a quebra do Império Romano, que foi mais ou menos entre 325 e 395 depois de Cristo. Só que esse gap entre ele nascer ano zero, e 325 depois de Cristo, quando Constantino se declara católico ali no Império Romano do Oriente, você tem muitos cristãos morrendo. Só que este canto desses cristãos que cantavam na catacumba, eles ainda eram parecidos com o do Oriente. Microtons. Quando você canta assim. Essa entonação, eles estão cantando, para eles é cada um uma nota. Okay. Outro fato que a gente precisa saber antes de eu seguir. Nós, ocidentais, depois dessa quebra, entre do e ré, nós escutamos 9 partes. Acredita em mim, é possível. Eu juro por Deus que você escuta 9 partes. Dá para dividir em 9, e em música a gente chama de coma. Ok? Os indianos escutam 22, os árabes também. Chupa essa manga, a gente perdeu essa capacidade. Outro fato de pesquisa científica que eu não tenho mais. A entonação dos chineses, e aqui a gente vai fazer a licença da cultura, eles têm uma entonação tão delicada na língua deles que eles precisam ter ouvido absoluto por seleção genética. 80, 90% da China tem ouvido absoluto. Aquele que o mesmo surdo lá que estudou a frequência tem, surdo com ouvido absoluto, note. Acontece que eles também, 3.000 anos antes de Cristo, sabiam que os gânglios nervosos
Se espetar uma agulhinha ali, você tem a cura. Como? Como? E aqui eu peço licença para falar da vibroacústica de novo, da frequência pura, tá bom? Pego o diapasão, eu trabalho com isso. Trabalho com o acutone. O acutone, quando você coloca o diapasão em cima desse gânglio nervoso, desse ponto de acupuntura, você estimula do mesmo jeito, certo? Mundo ocidental, mundo oriental. Dúvida até aqui? Podemos seguir? Estamos notando que a gente falou do princípio da humanidade, princípio do som. Estamos dividindo em dois, frequência pura, aí quando você tem a ressonância e a harmonia, o campo harmônico, muito importante isso. Ok, então agora eu chego de novo na Segunda Guerra do Mundo Ocidental. Nós perdemos a capacidade de cantar microtons. Nós perdemos a capacidade de fazer canto harmônico e da extensão grande que tem, por exemplo, a peruana Ima Sumaki, que nos anos 40 e 50 caiu nos filmes B de Hollywood. Ela era uma peça sagrada do Peru. Fala, Ricardo, por favor. Sim. Acho que eu vou Tirar o falar som. aqui do meu Ótimo, aparelho, ótimo, ótimo, melhor. ótimo. Isso. Melhor? Isso. Eu vi, só não queria te interromper muito, mas é que eu achei interessante algumas coisas que você falou aí, para a gente buscar na questão até da cura física, né? Sim. Eu vi E um vídeo espiritual, uma se vez quiser. de um autor da espiritualidade que trouxe um grupo de monges tibetanos e diante de uma mulher que tinha um tumor na bexiga e com os cânticos eles mostraram no ultrassom, não sei se você já viu esse vídeo, é fantástico, né? Aquele tumor sendo retirado, ele foi se desintegrando, né? É Sim. fantástico, assim. Eu nunca mais consegui ver esse vídeo, nunca mais consegui achar, mas é fantástico. Você falou dos monges tibetanos, das frequências e tudo. Então, para mim, isso é um sinal maravilhoso de como o som trabalha no corpo físico e pode trazer a cura, né? E acho que é isso que todo mundo, nós estamos falando aqui, exatamente isso que você trabalha também, que é a nossa intenção, tanto no plano do corpo físico, como também dos pensamentos, das emoções. Mas se a gente consegue intervir aí no plano físico, na matéria, e desintegrar um grupo de células que são células cancerígenas, imagina se a gente conseguir chegar nessa frequência deles aí, e isso vira um aparelho que a pessoa entra lá, né, e se cura de um tumor. Era essa a minha pergunta aí, minha observação. Professor, eu tenho esse aparelho, tá? Ele chama cama vibroacústica. Vocês estão convidados, sim. Ela inclusive, dobra em 4 e dá para carregar. Isso existe, professor, e eu vou complementar a sua pesquisa. Você está num campo de 20 a 120 Hz, tá? 20 a 130, vamos falar assim. Eles cantam mais ou menos a 35, 40, 50 Hz. E isso desintegra, porque o tumor, até onde eu sei, ele vibra mais ou menos. Eu não vou lembrar, professor, mas acho que é 18 mil, 20 mil, 25 mil. Isso é a frequência base. Imagina a série harmônica quando vai para cima. É muito agudo. Então, sabendo que esse tumor, eu não consigo te ver direito, porque você está muito no meu canto esquerdo. Aí, talvez a câmera... Isso, obrigada. Ele vibra muito alto. A gente sabe que isso daí é fuso mitótico, né? Se eu não me engano, o tumor é um fuso mitótico que abre e fica descontrolado. Eu não vou lembrar onde tem uma pesquisa, mas eu acho que é uma questão parecida com fechar o fuso mitótico. E tem um outro dado para complementar que não tem nada a ver com os monges tibetanos. Os gatos, eles ronronam a 76 Hz, mais ou menos. Se o gatinho fica no teu peito por uns 12 minutos ronronando ali, parabéns. Gatinhos têm poder de cura, sim, por pesquisa científica. Obrigada por
Esses mesmos monges tibetanos que o professor citou, eu vi ontem, essa pesquisa ontem, tem uma pesquisa muito fresquinha, que um deles, esses monges aí, eles pegaram e começaram a colocar de novo. Dentro de todos os hormônios que são secretados, etc., tem um que eles não conseguiram identificar, de tanto que os monges, quando eles estão cantando, meditando, eles soltam um hormônio desconhecido. Pesquisa fresquinha, preciso achar de novo, que eu só fui passando e lendo. Obrigada pela contribuição aí. Vocês viram, pessoal? Não é qualquer coisa. Mas assim, agora eu vou piorar, tá, doutor? Agora eu vou piorar, vamos lá. Como não bastando confundir todo mundo já com frequência, etc, etc, vamos lá. No fundo do olho, aqui, lobo occipital, olho, a gente tem que ver que as coisas são feitas em neurociência também, né, gente? Não é porque eu sou musicoterapeuta que eu tenho licença poética para não estudar musicoterapia e neurociência, ó. Não dá. Se eu não souber neurociência, eu não, simplesmente não consigo trabalhar, tá bom? Quando você tem aqui no fundo do olho, você tem cones e bastonetes. Eu não estou lembrada se é o bastonete ou cone que é de verde e vermelho e o outro é de azul e amarelo. Ok. Aí a gente tem sinestesia, a gente tem daltonismo, tem um monte de coisas aí que cabem aos doutores aqui, não a Viviane, vírgula, vamos lá. A gente enxerga também, se eu não me engano, de 10 a menos 7 até 10 a 7. Você enxerga uma frequência de hertz de cores. Para baixo, quando você tem o positivo, por incrível que pareça, o positivo é para a esquerda, para baixo você tem a... Deixa eu pôr aqui, que está começando a fazer mais barulho, e aí eu fico com o microfone mais pertinho aqui, peraí. Está muito, muito, muito complexo aqui. Bom, olha que lindo, parece que eu estou com o aparelho... parece que eu estou na UTI. Mas tudo bem, pelo menos vocês me escutam. Essas frequências, para baixo, positivo, por incrível que pareça, é ao contrário, 10 a sétima, 10 a... começa a angstrom, micron, etc. Você tem infravermelho, micro-ondas, etc. Para cima, 10 a menos 4, 10 a menos 4 é micro-ondas, sim, o micro-ondas. E daí para cima, você começa a ter 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 12, etc. Só que, peraí, eu estou falando de micro-ondas e eu estou falando de infravermelho e de raio-x. Um salve para a única mulher que tem dois... Opa, peraí, difícil. Para a única mulher que tem 2 Nobel, viva Marie Curie, raio-x, né? Mas peraí, raio-x, frequência e cor, o que você está falando? O olho enxerga a cor. Ô caramba, cor é frequência. A pergunta que não quer calar, vou fazer duas, para vocês dormirem com essa. A primeira, você está escutando cor ou você está dormindo cor? Ou você está vendo cor? Cones e bastonetes. Eles são aparelhos especializados em ver a cor ou em escutar a cor, porque o ouvido não escuta. Pense nisso. Pense na segunda coisa. O som está dentro ou fora da sua cabeça? Agora eu quero que responda. A Eliane aqui já está dando risada. O som está dentro ou fora da sua cabeça? Vai lá. Discute comigo, me convence. Ninguém? Se a gente está ouvindo a cor ou se a gente está vendo a cor? Não, eu quero saber se o som está dentro ou fora da tua cabeça. Boa pergunta, hein? Se está dentro ou fora da cabeça? Está dentro da cabeça. Que Exatamente. passa pelo cérebro, fora... tudo ele é interpretado. Isso. E o que tem fora, então? Onda sonora. As ondas sonoras, a vibração. Você precisa do hardware, você precisa do software, você precisa passar pelo hardware e chegar no software. Aí você tem som. Agora, se eu escuto a mesma coisa que o Ricardo, não sei. A gente nunca vai saber ou sempre vai saber, tá tudo bem.
Ok, depois que eu acabei com a vida de vocês, falando que você escuta a cor e que o som está dentro da tua cabeça, volta lá para a Segunda Guerra, vamos lá. Então, a arte-terapia e a musicoterapia, elas se cruzam aqui. E elas vão se cruzar no Brasil um pouco depois da Segunda Guerra. A musicoterapia e a arte-terapia, elas têm uma pessoa responsável antes dela. Existiu uma pessoa antes da Anísia da Silveira, uma psiquiatra. Por que raios tem que ser sempre psiquiatra descobrir as coisas, gente? Eu acho que a gente tem uma falha aí, né? De formação. Tudo é louco, é isso? Você precisa ser louco para descobrir coisa nova? Doutora Anísia da Silveira foi a grande responsável pela disseminação de musicoterapia e arte-terapia no Brasil. Não foi só ela, não. Teve outras pessoas que trouxeram, sim. Mas acontece que ela foi a primeira que confiou. E, além do outro doutor, eu esqueci o nome dele porque eu estou num lugar muito barulhento, aí falhou, tá? Existe uma outra pessoa, um homem, um terapeuta, se eu não me engano, um terapeuta ocupacional, foi um dos grandes responsáveis pela arte-terapia naquele sanatório do Rio de Janeiro. Só que a outra pessoa que trouxe a Ruth Paranhos para trabalhar com a Anísia da Silveira foi preta, sambista, pobre, tá? Vamos falar de Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara trabalhava lá. E ela, sim, trabalhava com a população que era esquecida. Ela dava aula de música para os rejeitados, para os autistas, para os T21, para as pessoas que não tinham como fazer, como pagar e não tinham professores. E a partir dessa divisão que você teve no Brasil, você já tem um pouco disseminada essa meloterapia no mundo e você já sabe a história dela, da Anísia da Silveira, corresponde com Jung, etc. Mas você tem a Segunda Guerra também, que foi acabar lá em 1945. A gente está mais ou menos por aí. Quando você acaba nessa brincadeira, você já tem uma bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima. Não só isso, você já tem pesquisas, infelizmente, matando um monte de golfinho. Você já tem tecnologia reversa. Você já tem um monte de coisas que, infelizmente, surgiram da guerra. Foi assim, aliás, que o nosso querido Santos Dumont se matou, né? Quando ele descobriu que a invenção dele, que era o avião e o relógio de pulso, avião e relógio de pulso, foram usados para a guerra, ele se matou. Então, a gente está nessa fase mais ou menos, ok? Só para vocês se localizarem onde a musicoterapia está. Quando ela começa a vir e disseminar mesmo no Brasil, 1960 e tanto, você que tem essas pessoas que já tocaram, você já começa a ter um entendimento em 1958 do Dr. Tyrus, você já começa a ter um entendimento de música e de artes de uma maneira diferente. Viva outro louco chamado Arthur Bispo do Rosário, ele esquizofrênico, que hoje é considerado o pai da arte moderna. Todos os museus de arte moderna e contemporânea existem porque Arthur Bispo do Rosário fazia as esculturas e os bordados dele. Tudo bem. Muito bem. Agora que a gente entendeu de onde saiu e qual é o poder de cura que essas duas coisas têm, então agora a gente pode voltar para o bio, psico, sócio, espiritual e cultural. Agora a gente pode. Agora a gente pode falar para você que você tem jeitos de trabalhar só com frequência, só com cores, só com teatro, só com dança, só com desenho, de juntar todo mundo, de trabalhar com online, de trabalhar com artes, mas de ler as entrelinhas. E não é mais importante que a psicologia. É tão importante quanto, mas não é mais importante. Inclusive, na Alemanha, para você fazer musicoterapia, eu não estou certa do que eu estou falando. Não estou certa. Mas até onde eu sei, a maioria dos musicoterapeutas são médicos, tá? Uma pós-graduação na medicina. Certo? E aí você tem esse poder de cura. Você tem esse poder, na verdade, de junção, né, com as outras atividades da musicoterapia poder trabalhar e das sonoridades tirarem uma pedra no rim, de matarem uma bactéria, de penetrarem
o teu líquido e o líquido amniótico, a ponto de você descobrir que o rosto do bebê é mais parecido com o da mãe do que com o pai. Isso através de cores, da frequência, das cores, aquela que você ouve no olho. Tá bom? Então, aqui a gente vai falar de condução por água e condução óssea. Lembra que eu falei para vocês que é muito esquisito falar que um surdo tem ouvido absoluto? Acontece que o ouvido absoluto é genético. O ouvido absoluto é uma área do lado esquerdo do cérebro, até onde eu me lembro, no lobo parietal. E ela é passada de pai para filho. O fato dele ter isso não significa que ele não tem que ser surdo. Porque este mesmo surdo, se eu encostar a frequência no osso, que é o que eu faço, eu trabalho com isso, eu trabalho com ressonância, ele vai me dar A, B, C, D, E, se é Lá, se é Dó, se é Fá sustenido, e se mudou para Ré, porque ele tem ouvido absoluto. Ele vai avaliar tudo, tá? Então, eu tenho várias frentes para trabalhar com musicoterapia. Assim como a arte terapia, eu posso trabalhar com desenho, eu posso trabalhar com mandalas, de uma frente que eu gosto muito, eu já falo disso aí. Na musicoterapia, eu posso trabalhar com linha interativa, no qual eu e o paciente tocamos ao mesmo tempo, ele toca para mim, ele está interagindo comigo. Como posso trabalhar com linhas receptivas. As linhas de vibroacústica, eu trabalho com duas receptivas, com a vibroacústica e com imagens guiadas com música. Então, o que acontece? É psicanalítico, tá? As imagens guiadas com música, eu preciso que a pessoa esteja escutando um pacote de músicas eruditas específico, dá sim para trabalhar com outras, e ela vai me guiando, ela não vai interagir com a música, ela só está lá e eu estou levando ela para um estado não ordinário de consciência, e ela vai falando para mim o que passa no inconsciente. Aqui, a gente está no mundo onírico, nós estamos no mundo dos sonhos. Ela está consciente, mas ela vai enxergar as coisas como sonho. Se no sonho eu sonho que uma cabra veio trazer para mim um bracelete, mas na verdade estava representando que eu ia casar, sei lá, alguma coisa assim, é nesse mundo que eu estou, no mundo das imagens. Então, preciso entender um pouco das imagens. E as vibrações. Eu tenho também, que é uma das linhas da receptiva, tá bom? Nessa linha receptiva, que eu vou falar de vibroacústica, eu trabalho com frequências específicas. E aqui também eu tenho que lembrar que eu tenho várias camadas de vibroacústica. E que eu posso trabalhar com linhas com tigela tibetana, que já foi, lembra lá atrás? Eu posso sim trabalhar com chakra se eu quiser. Porque musicoterapia, arte e terapia são científicas, neurológicas. Mas eu posso sim alinhar chakra se eu quiser. Eu posso ser científica, eu posso ser holística. Também posso ir para a área da teoria da conspiração. Se quiser falar que foi o ET que trouxe tecnologia reversa, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas o fato é, os egípcios sabiam dessas coisas muito antes da gente. Pirâmides são coisas que soltam sim frequência. Só estou na científica, não estou na conspiração e nem na holística não, tá? Nós temos etíopes, a Etiópia foi um grande berço disso. E aí, gente, em que momento a gente perdeu esse conhecimento? Porque nós achamos que os africanos não sabem nada, se eles trouxeram as coisas para a gente. Se eles trouxeram as frequências e a música para a gente. Muitos instrumentos que nós temos hoje, inclusive harpa, xilofone, violão, violino e etc., são dos africanos. Então, a Etiópia foi um berço gigante e por aí vai. Nós temos isoladamente vários berços de musicoterapia até a gente poder chegar aqui, onde a gente está falando, ok? Como eu posso trabalhar? Vamos falar na espiritualidade no sentido biológico, vamos supor. Eu vou usar um paciente que, sei lá, vou dar um exemplo com um paciente. Hoje a moda é falar de autista e TDAH, não é? Só que eu não vou falar nem de autista nem de TDAH, porque vamos passar para outra coisa, pelo amor de Deus. Vou pegar uma paciente minha, eu estou com 4 Marias da Penha, infelizmente. E essas pessoas realmente elas não deixam nem estagiários assistir. Eu vou pegar uma Maria da Penha, em que foi muito complexa a história dela, e o problema dela é estresse pós-traumático. Muito bem. Vamos lá. Biopsicossócio-espiritual e cultural. Biologicamente, o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa. Existe uma parte, o doutor vai falar melhor para você do que eu, chamada giro cingulado.
e ela vai mexer com o espiritual e com o biológico. Se o giro cingulado perde a fé na vida, o que essa pessoa vai acontecer? O que ela tem? Ideação suicida? Talvez. Tá? Pode chegar a pensar, dependendo do nível da psicopatia do agressor ou do nível do narcisismo do agressor, chega nisso. Então, mulheres e mulheres trans que são Maria da Penha, que estão na Maria da Penha, é muito complexo porque o estresse pós-traumático pega. Quais são os níveis de cortisol dessa pessoa? O que acontece com a serotonina, a dopamina, a GABA e hormônios que trazem a felicidade? Ocitocina, nem pensar, né, gente? Primeiro que a gente sabe que o amor é cego, surdo, mudo e burro, né? Porque é o que a gente faz. Mas, para controlar esses hormônios, eu posso controlar através da música? Posso. Por quê? Porque se a música trouxer felicidade, se o que ela está desenhando trouxer felicidade, eu estou aumentando o nível de cortisol, baixando o cortisol e fazendo um equilíbrio. Então, sim, eu posso trabalhar com isso. Eu tenho uma biorregulação, tá? Eu tenho um biofeedback através da música, um biofeedback musical. Biologicamente, eu tenho uma pessoa que está bastante comprometida. Ela pode emagrecer demais, engordar demais, pode ter problema no rim, porque medo traz, sim, problema no rim. Retém líquido, tá? Pode ter problema de raiva, que vai afetar o fígado dela. Acaba com cisto no fígado, gente, não é mentira, isso daí é verdade. Eu só estou no bio, e se eu passar por psico, esse estresse pós-traumático, gente do céu. Bicho pega. Aí eu tenho várias maneiras de trabalhar com essa mulher que está na Maria da Penha e que teve que fugir da própria casa durante 20 dias e se esconder, sem falar para ninguém onde ela estava com o filho. Tá? Pensando psicologicamente, eu posso trabalhar numa linha interativa e entender o seguinte, olha, cuidado, pessoal, o que eu vou falar agora não é ferro e fogo. Eu tenho medo de dar parâmetros para vocês e vocês entenderem que tudo funciona assim. Eu gostaria que vocês entendessem que não é uma fórmula mágica, não existe isso. Não somos deuses. E nós temos sim que, num caso desse, trabalhar junto com um psiquiatra, porque neste caso, ele é maior do que eu. Ele tem mais conhecimento do que eu. Ela vai ficar comigo, ela está comigo. Mas ela teve sim que ser encaminhada para um psiquiatra. Ok? Eu não trabalho sozinha. Transdisciplinar. Todos no mesmo assunto. Ok? Eu procuro, com essa pessoa ansiosa, com medo do futuro, eu procuro puxar ela para o mais grave. Volta para as origens dos indígenas brasileiros. Entrar no transe, com ritmo. Você aterra a pessoa com ritmo. O ritmo ele vai falar muito dessa pessoa, se ela é muito controlada. Se essa pessoa é muito contra a lei, se essa pessoa é opositor desafiante, se essa pessoa é submissa, o ritmo ele vai falar muita coisa para mim. Se ela é criativa, se é um autista que não sabe sair do controle dele. Então, o ritmo ele fala muita coisa. A harmonia dessa pessoa que está comigo na Maria da Penha com estresse pós-traumático, na verdade, eu acabo dando harmonia para ela para conter. A harmonia é uma cama, é um berço. A harmonia ela pode tanto embalar, como se fosse um abraço, quanto eu posso conter as emoções dela. A harmonia ela é uma contenedora, ela é um chão. A harmonia vai dar chão para essa pessoa. E a melodia vai falar dela. A melodia vai contar para ela, vai contar para mim se essa pessoa está emotiva demais, se a laringe dela subiu, está presa, está amarrada, a orofaringe, a língua está alta, está baixa, como é que está acontecendo? Tá? A melodia, quando você vai para o ouvido demais, e sim, a indústria fonográfica sabe, a indústria fonográfica sabe disso. Está dando para escutar os ruídos ou não? Tem muito ruído aqui. Posso seguir? Tá. São 15 horas, doutor. Como é que fazemos? Vou terminar. Viviane, depende do teu raciocínio. Se quiser falar mais um pouco, tiver mais... Posso só fechar esse A gente assunto? aqui está tudo tranquilo. Vocês têm eu até que queria horas? fazer uma perguntinha aqui para você, já aproveitar. Vamos lá. Você
falou do aspecto espiritual também, a gente conhece algumas frequências, né, que são veiculadas no YouTube, aí 432 e tal, das O ondas calo no pé, bineurais. O que você fala sobre isso aí pra o gente? grande calo no pé da Viviane, socorro. É o seguinte, falar que não existe pesquisa científica indexada de 432, 528, 963 e binaural é mentira. Existe. Falar que efeito Mozart não teve uma pesquisa é mentira, existe. O binaural, a pesquisa já caiu por terra, tá? O binaural já se entende de outro jeito, mas eu falo para você o que é binaural e ela tem um fundo de razão, sim. Batidas binaurais não são as mesmas do estúdio. Entende-se por batida binaural quando você tem, por exemplo, na orelha esquerda ou direita, lá natural e na esquerda lá sustenido. Você tem um meio tom aí de diferença que os dois lados do cérebro precisam remontar. Claro que se precisa remontar, você precisa se concentrar mais. Então, o fundo da pesquisa da binaural é esse. Agora, daí você ter... Eu mesma tenho essa pesquisa científica, eu tenho um artigo científico que fala nisso. Metendo pau, lógico. Mas... Desculpa, mas foi. Falar disso daí não significa que você tenha 1 milhão de obras de 8 horas para você escutar de binaural. Isso até atrapalha, te desalinha e te dá dor de cabeça. Para você ter essa concentração, mais que 1 minuto e meio, não presta. Posso escutar um pouquinho porque me ajuda? Escuta 1 minuto e meio no máximo. Mais do que isso vai atrapalhar a gente. O cérebro vai prestar mais atenção no que ele tem que fazer do binaural do que no teu estudo. O 432 Hz é uma frequência mais alta. Portanto, ela pode sim espiritualmente falar com o espírito, e ela não está alinhada com a ressonância Schumann, e ela não está alinhada com o que a gente tinha, eu sou de orquestra, tá? Não está alinhada com o barroco. O barroco era 436, 7, 8, depende do ouvido absoluto de quem mandava no lugar. Mas o 432, que é um tom abaixo do que a gente toca, se eu estou no ré, eu estou no do. 432 Hz, ela acalma um pouquinho? Eu diria que sim, mas é mais... Os parâmetros do som, eles são altura, que é grave e agudo, intensidade, que é fraco e forte, duração, que é curto e longo, e o timbre, que é como o seu ouvido reconhece as senoides. De que material está vindo? Então, o 432 e as músicas World Music, New Age, etc., tem mais a ver com o parâmetro de som, duração e altura, do que exatamente a frequência 432. Você tem que ter, tanto é que a Early Music, antes lá o barroco para trás, eles têm o canto-chão, que é aquela nota que ela vai ficar. É isso. O que te acalma é o tanto que a nota vai durar, a harmonia que não muda. Você está pegando as suas ondas mentais, as ondas elétricas do teu cérebro, quando você deixa estável, você está estabilizando o cérebro. Ajudei ou piorei? Era isso? Era por aí? Outra questão é no xamanismo, o pessoal utiliza a batida, o ritmo do tambor para levar ao estado alterado de consciência, né? E Leva. como funcionaria isso do seu ponto de vista em termos da musicoterapia, dos hormônios ou Agora dos sim. neurotransmissores? Agora sim, agora a gente vai chegar numa parte verdadeira. Aqui não tem pesquisa verdadeira. Oh, raios! Essa funciona. Vou mostrar por quê. Você lembra que eu falei lá atrás que as batidas dos pajés, dos indígenas, aqui dos caciques, a batida da tribo, primeiro que a dança circular, a gente já está nos domínios da arte terapia, né? A dança circular, ela tem o poder de te levar a um estado não alterado de consciência, não ordinário de consciência. Para levar você ao inconsciente profundo, você só tem 4 coisas, se eu não me engano. Sono, do estado REM, você chega no inconsciente profundo. Você tem drogas de abuso, que abre a porteira de tudo e mais um pouco. Você tem drogas controladas. Você tem música. E isso é uma pesquisa da Ellen Bonney, que era da música lá dos Estados Unidos, dos anos 60 e 70, e da Joan Kellogg, que pesquisou as mandalas terapêuticas. Então, as duas fizeram
a grande mudança na arte-terapia e na musicoterapia. Muito bem. Quando você está falando de pajé, de xamanismo, de santo daime e de santo daime sound healing, não é o sound healer que fez o curso de 3 horas, não, gente. Não é, tá? O sound healing verdadeiro é o grande guarda-chuva. A musicoterapia e musicoterapia vibroacústica é um braço do guarda-chuva do sound healing. Primeiro veio o sound healing. Segundo veio a musicoterapia. Os xamãs caem na mesma coisa que eu falei dos africanos, egípcios, etíopes, etc. Como é que eles sabiam disso antes? Como é que as tribos sabiam que elas iam aterrar e levar em estado de transe? Então, eles tinham um conhecimento, aqui eu vou falar para você de neurotransmissor, eles tinham esse conhecimento, sim, eles acalmavam, sim, que é quando você está dando esse pé na terra, você está levando seus íons para baixo, tá? Biologicamente, você está levando a eletricidade. Se você ajusta a eletricidade do teu corpo, você ajusta a noradrenalina e a adrenalina. E outro que eu esqueci. Não, gente, eu não vou lembrar tudo quanto é hormônio, não, tá? Sem neurociência, mas não sou médica. Tudo bem? Eu tenho que ler lá. Mas você ajusta, eu sei que a adrenalina e nora, sim. Quando você entra em estado não ordinário de consciência, você também pode abrir a porta para mundos diferentes, sem precisar da ayahuasca, que no Brasil ela é regulamentada. Se você tiver o número no governo, se você for um pajé regulamentado, se você for do Santo Daime regulamentado, ou um xamã regulamentado, você precisa ser regulamentado. Está tudo bem se for, tá bom? E ao mesmo tempo, quando você dá essas pesadas, você está mexendo com o ritmo e está falando assim para o corpo. Você não manda, você não é descontrolado. Você vai se controlar, se comporte. É por aí. E o canto deles vai no mesmo lugar. Tudo bem? Então, culturalmente, a gente não aceita, porque dentro das inteligências múltiplas que estão sendo estudadas somente agora, infelizmente, por um ranço de ditadura, nós só valorizamos a inteligência do QI, intelectual, a matemática, a lógico-matemática, tá bom? Mas se nós só tivéssemos a lógico-matemática, não existia Messi, não existia Paulo Altran, não existia Cesária Évora, não existia ninguém. Na lógico-matemática, aquele cara embrutecido que está abastecendo o caminhão e que se você for colocar tudo que ele pôs no caminhão do jeito que você quiser, não vai entrar, a inteligência logística dele é muito melhor do que a sua. Então, essa questão de superdotação precisa ser olhada também. E esses indígenas, eles tinham mais que uma inteligência aflorada. Essa é uma delas, a inteligência artística. E a intrapessoal também. Não dá para falar só de um, entendeu, gente? Como é que está isso tudo para vocês? Esse mundo das entrelinhas. Tá bom aí? O que mais que vocês querem saber? Viane, eu sempre gosto de perguntar qual seria a forma de alguém que quer ter uma formação nessa área, musicoterapia, qual o tipo de profissional, né? Você falou que muitos são médicos, né? Mas de outras áreas da saúde, se tiver interesse, tudo. Muitos, Né? inúmeros. O que você Só que aí o bicho diria? pega. Aqui a gente vai brigar. Vamos lá. Bom, eu faço parte da União Brasileira de Associações de Musicoterapia, da União Brasileira de Associações de Arte-Terapia. Por quê? Porque eu não tenho nada que fazer, né, para ficar sendo voluntária. E também sou grafóloga. Por que grafóloga? Porque a grafologia também é um desenho da letra. Quando você faz uma redação numa grande empresa e a redação, o cara do RH, ele manda para a gente. Nós vamos corrigir essa redação e não é o que você escreveu, não, amigo. A gente vai ver o desenho da tua letra com lupa, com transferidor, com régua e medindo, para saber como é que é. Porque isso também é um desenho e vem da mesma área do cérebro. Sabendo que grafologia pode ser um especialista, você só faz o curso. Sabendo que arte-terapia você vai fazer pós-graduação. A musicoterapia ela entrou em regulamentação em 11 de abril
de 2024, na Lei 18.462. Essa lei diz o seguinte: a partir de 11 de abril de 2026, só vai ser musicoterapeuta quem fizer graduação. Todos que fizeram daí para trás serão musicoterapeutas. Não precisa se preocupar. Mas daí para frente, só graduação, tá? Está sendo revisto isso? Talvez, em algum momento, volte a pós. Mas os pós-graduados, depois dessa data, serão somente especialistas. Então, arte e terapia, pós. Musicoterapia, graduação. Também porque você mata a pesquisa no Brasil, né, doutor? Se você tiver arte e terapia, está quase regulamentada, tá, gente? Vai entrar no mesmo da live. Aí vai ter graduação. Eu dou aula na graduação de São Paulo, eu dou aula em 5 faculdades. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer também, né? Mas, na verdade, é porque pós-graduação são módulos, eles te chamam só para um módulo de final de semana. Então, dá para você ter várias pós-graduações. Agora, cursos livres, como de vibroacústica, é o que a gente faz, eu e o Thiago. Ó, o professor Thiago é maravilhoso também, tá? É o que a gente faz, a gente dá curso pelo Brasil aí. Eu levo material de vibroacústica, dessas coisas, e nós vamos dando curso. Cursos livres estão ok. Você não pode se intitular musicoterapeuta. Mas eu posso ser um administrador que vou fazer musicoterapia? Sim. Você vai estudar música? Eu já mostrei para vocês que não adianta não saber música. Né? Você vai estudar? Sim. Psicologia? Vai. Então, tá tudo bem. Tá bom? Tem várias pelo Brasil aí. Tá por aí. Vocês estão em Uberaba, Berlândia? Onde vocês estão? Qual que é a cidade? Nós estamos em Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro, né? Chiquinho Xavier, Nossa universidade aqui, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ai, coisa mais linda! Chico Xavier, gente, como é que vocês não têm núcleo de ciência e espiritualidade? A UNP tem, a UFRJ tem, a USP tem, a Unifesp tem que ter aí. É a terra do Chico Xavier. Mas é isso, gente. Eu quero saber, assim, não sei como é que está o tempo de vocês, etc., mas, assim, espero que eu tenha dado um pouquinho da pincelada para vocês e eu estou aberta a pergunta. Estou aberta a perguntas aqui. Para quem quiser. Da nossa parte aqui do auditório, o pessoal não tem perguntas. Eliane, você tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Tô tranquila, minha cabeça ferve faz 1 ano com a Vivi. Inclusive, vou ter aula com ela no domingo. Ah, que ótimo. Domingão tava aí, Eliane. Domingão tava aí. Pro Vivi, tia Vivi. Vai ser musicoterapeuta, ela vai, porque ela vai se formar na pós-graduação antes de 11 de abril de 2026. Né, Eliane? Né? Com certeza! Novembro desse ano. Precisamos de musicoterapeutas no Brasil. Nada impede vocês, nada, absolutamente nada, de usarem, de trabalharem, de chamarem a gente, etc. E é um campo maravilhoso, assim como o de vocês. O mundo precisa de médico, de biomédico, etc. E aquilo, cada um no seu quadrado e todos trabalhando juntos é muito melhor. Mas quanto à espiritualidade, espiritualismo, teoria da conspiração, etc., a pergunta que vocês fazem, eu volto lá para o começo. Em que momento a gente perdeu este conhecimento? Não é se existe ou não. Você não enxerga o ar e você acredita nele. Não tem que perguntar isso. Você tem que perguntar em que momento perdeu o conhecimento. Certo? Perfeito. Excelente sua aula, Vivi. Agradeço demais aqui, nós todos. E espero contar com você em outros semestres aí, porque nós estamos começando agora com o curso, com a nossa disciplina, mas a gente pretende crescer e a gente, quem sabe, né, fazer um curso aqui de musicoterapia, de trazer você aqui, você, Thiago, aqui, a Eliane também, e a gente poder ao vivo vocês darem uma aula para a gente aqui. A gente agradece muito, viu? Como é 15-15, assim, é um sinal do universo que a gente está num caminho maravilhoso, porque é hora igual. Eliana já está acostumada com isso. É um sinal do universo que você está num caminho bom para montar musicoterapia aí, olha só.
Pode contar comigo. E olha, doutor Ricardo, eu sei fazer essas grades, viu? De arte terapia e musicoterapia. Se quiser se montar essas coisas, eu sei fazer isso. Perdão. A gente sabe, sabemos montar. Ótimo, Tá, agora a gente já gente? tem o contato, fica mais fácil, né? Agora a gente já Fica se muito mais encontrou, fácil. fica mais fácil para a gente conseguir crescer daí por diante. Isso. Te agradeço Qualquer demais aí dúvida, aceitar o convite, a sua aula maravilhosa. eu que E estou agradeço. feliz da gente se conhecer, né? A partir de agora vamos Nossa, com fazer outros certeza. projetos juntos aí. Um Uhum. abraço a Cabe você. aqui, cabe aqui parabenizar o doutor, né? Na frente de todo mundo. Doutor, você está assim, 20 anos-luz na frente de um monte de gente. Olha essa cabeça aberta deste doutor, dessa pessoa, gente. Ele está fazendo com vocês um negócio que se chama ciência e espiritualidade. Vocês têm noção nisso? Gente, eu sou filha de mineiro e maranhense, eu sei o que é preconceito. Tá? Neta de libanês, que aí tem um monte. Eu sei o que é preconceito. Você está mexendo em vespeiro, parabéns. Não tem outra palavra para falar da sua aula. Parabéns. E, gente, obrigada pela confiança. Muito bem. Só estou com medo de passar do limite aqui, porque se bobear eu falo até de noite, mas eu sei que vocês têm um limite aí, então super grata Tá ótimo, mas pela podemos encerrar colaboração. então por aqui. Podemos. E obrigada por tudo. Deixa eu fazer um selfie com todo mundo aqui. Eu que agradeço e agradeço também ao Thiago, né, que Com apresentou certeza. você É. aí e fez o contato com a gente. Eu até Obrigado explico, super por tudo, viu? agradeço. A gente é uma boa dupla, eu e o Thiago. Eu sou coordenadora de 2 cursos lá, e o Thiago é o coordenador geral, tal. Só que aconteceu, eu que agradeço, Cleonice, aconteceu uma questão com o MEC aparece do nada, e o Thiago pediu para eu vir. Então, estou aqui, mas está tudo bem, porque estamos falando da mesma coisa. Tá bom, gente? Então é isso. Fica com Deus, obrigada. Com Curtam a Deus, muito terra obrigado. abençoada. E, acima de tudo, curte o professor que vocês têm, não é para qualquer um. Obrigada por isso, gente. Até a próxima. Até mais.